E então, profeta pode errar a profecia? Fica comigo que eu vou esclarecer esse assunto. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o pastor André Pacheco. Eu separei alguns textos aqui bíblicos para que a gente possa falar um pouco sobre esse assunto que está muito em alta, pessoas julgando profetas. A Bíblia nos ensina a julgar a profecia. Assim como em 1 Coríntios, verso 14, 29, nos diz para julgarmos a profecia e não o profeta. Mas a questão aqui hoje é, se porventura tem como um profeta errar a profecia. 1 Samuel capítulo 16, verso 6, o Senhor dá uma ordem ao profeta Samuel para que ele vá até a casa de Jessé e lá ele vai ungir um rei. Chegando lá, ele se equivoca. Sim, ele se equivocou ao olhar, né, para os filhos de Jessé e ungir já o primogênito. Porém, Deus volta a falar com ele e diz, não atenta para a aparência, para a altura, para a estatura. Então, o que pode acontecer é não Deus errar a profecia, não Deus errar, porque Deus não erra, a Bíblia não erra, a Bíblia é infalível. Porém, o que mostra é a fragilidade humana quando recebe uma palavra de Deus para passá-la. O profeta, ele tem período de adaptação, período de entendimento, de saber discernir as coisas. Então, o que pode acontecer quando ele recebe a palavra, ele não pode ser afoito em logo falar. Ele tem que se orientar, pedir a Deus orientação para como falar. Então, o profeta pode errar a profecia? Não, mas ele pode se equivocar no entendimento da palavra que Deus quer falar. Perceba que a natureza de Deus, para falar com os profetas, ele usa simbolismos, comparações, e isso se manifesta também em Jesus, quando ele usa as parábolas. Ele nunca fala diretamente, ou a maioria das vezes ele não fala diretamente, ele usa parábolas. É só você ler o livro dos profetas maiores, profetas menores, ele usa comparações para indicar um posicionamento ou do povo ou de alguém. Então, seguindo essa lógica, quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma visão, uma confirmação interior ao nosso espírito, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é analisar o que nós estamos vendo, analisar a palavra que nós temos ouvido no nosso espírito e como nós vamos passar isso. Um grande exemplo também é o livro dizendo sobre o profeta Natã, quando ele chega para o rei Davi. Ele conta uma história, ele narra uma história sobre dois tipos de pessoas, que um tinha ovelhas, muitas ovelhas, e outros tinha apenas uma ovelha, e ele conta essa narrativa para indicar que quem está errado era Davi. Mas ele conta uma narrativa primeiro. Né? Mas seguindo esse raciocínio de que se o profeta erra ou não, e eu já disse que não é que ele erra, ele pode se equivocar e nesse equívoco faltar ali alguma coisa para ele passar. Então, quando recebe uma palavra, não seja afoito em falar. Nós temos visto na geração que nós temos vivido, muita gente já afoito para mostrar que é profeta, né? Então, quando você recebe uma palavra, uma visão, um sonho, uma confirmação interior ao teu espírito, analise bem o que você vai falar. Peça a confirmação a Deus. E nós temos aqui outros exemplos bíblicos. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 27, é uma mulher que vinha de Sunem, por isso a trata como a sunamita. Ela vem até Eliseu, e quando ela chega até Eliseu, ela se deita aos pés de Eliseu, ela agarra aos pés de Eliseu, e Geazi já iria tirá-la dali. E quando ele ia tirar, Eliseu diz, deixa ela porque ela está amargurada. Mas eu não sei porque o Senhor me encobriu. Ou seja, Eliseu era um grande profeta de Deus. Mas ali ele estava desesperado, entre aspas, né? Não é esse bem o termo, mas ele estava sem saber o que fazer porque Deus havia encoberto dele. Então, muitas das vezes, Deus não vai revelar tudo.
A gente tem que ver o desenrolar da situação para ver a vontade de Deus ou aquilo que Deus tem para falar conosco. Deus não revela tudo a todos. Mesmo as pessoas que têm os dons de ciência, o dom da palavra da sabedoria, dom de discernimento de espírito, que são os dons relacionados a dons de revelação, até esses mesmos podem se equivocar e podem não saber o que está acontecendo, pode ser pego de surpresa, porque Deus revela na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Está sobre Ele o domínio. Também temos uma outra palavra, 1 Reis capítulo 19, 10, quando um dos maiores profetas, em 1 Reis capítulo 19, 10, ele se equivoca porque ele estava num momento difícil de sua vida, vamos dizer que emocionalmente abalado, e ele entra dentro de uma caverna e Deus vai falar com ele, e ele começa a citar algumas coisas para Deus e diz: mataram todos os profetas. Está uma bagunça aqui em Israel. E ele diz: só eu fiquei como profeta do Senhor. Isso foi um equívoco muito grande, depois corrigido por Deus, dizendo que havia 7.000 que não dobravam os seus joelhos a Baal, nem se juntava a Acabe e a Jezabel. Então, nesse momento, ele se equivocou. Eu estou mostrando aqui, irmãos, algumas situações bíblicas de pessoas físicas que eram profetas de grande poder, de grande atuação, porém, que se equivocaram em algumas análises espirituais. Por quê? Porque são homens. É natureza. É dotado das mesmas paixões. A própria Bíblia diz que Elias, ele era dotado das mesmas paixões, né? Sujeito às mesmas paixões. Ele era carnal. Às vezes ele não estava bem para analisar uma profecia. Às vezes ele não estava bem para exercer seu ministério e às vezes se equivocava, como outros aqui que eu disse. E tem mais. Não só no Velho Testamento, no Novo Testamento nós temos um clássico. João Batista, quando está prestes a... Ele entende que está prestes a morrer. Ele manda seus discípulos ir até Jesus. Ele está equivocado, ele tá sem saber. Ele profetizou o tempo todo sobre o Messias. Ele preparou o caminho do Messias. E no fim da sua vida, ele está equivocado. Ele não sabe realmente se ele fez o certo. Ele não sabe se realmente ele preparou o caminho. Porque ele manda os discípulos até Jesus perguntar se é ele. Peraí, ele não era profeta? Nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. O próprio Jesus disse isso. Mas ele se equivocou e se enganou. Ele teve dúvida porque é ser humano, gente. É ser humano. O profeta pode errar. Eu digo que talvez não errar, mas interpretar errado e passar essa interpretação errada. A palavra, ela é genuína. O que Deus quis dizer, ele disse e pronto. Porém, na forma que nós vamos interpretá-la, na forma que nós vamos entender, porque a natureza de Deus é totalmente diferente da nossa natureza. Então não quer dizer que o profeta errou, né? Em alguns casos, se errou, muitas das vezes se existe isso acontece com frequência. Essa pessoa que se auto-intitula profeta não é profeta, porque acontece com frequência. Agora, se o camarada que é profeta, se a pessoa que é profeta se equivocou em uma, em outra, isso é porque ele é ser humano, né? Mas é profeta. Estou dizendo isso porque na nossa geração nós temos visto pessoas se levantando, falando mal de muitas pessoas, né, de muitos profetas de Deus, eu tenho visto. Tem um garoto agora de 14 anos, não estou nem dizendo que sim, nem dizendo que não, mas o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer se ele é realmente de Deus ou não. Porém, ele está em crescimento, ele está em adaptação, ele está sendo moldado por Deus e vai errar muito, como em qualquer ofício, irmãos. O médico, até ele tem que diminuir o seu percentual de erro, porque ele lida com vidas, né? Então, mas erra. Mas erra. Um policial, na sua abordagem, ele vai errar muito até ele acertar. E assim um homem de Deus, assim um profeta de Deus, ele vai errar muito. Ele nunca vai ser assertivo 100%, né? Porque é ser humano. Mas a palavra de Deus, Deus sabe o que quis dizer. Ele sabe o que quis dizer. Só que ele confia em nós
para passar esta palavra como homens de Deus e mulheres de Deus. Então esse clássico aqui de João Batista, o próprio Jesus diz, nascido de mulher não tem nenhum maior que ele. Ele se equivocou. Ele teve dúvida, ele profetizou o tempo todo que quando ele olha para Jesus, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele batiza Jesus. E depois, na sua morte, ele tem dúvida, será? Então quer dizer que João Batista não era profeta porque ele duvidou? Né? Então, para a gente encerrar, eu quero deixar uma palavra aqui, 2 Coríntios 4, 7. 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que esse versículo quer dizer é que Deus apostou em nós. Talvez esse termo, essa palavra, fique um pouco pejorativa, mas é isso que eu quero passar para você. Deus apostou em nós, homens de Deus, falhos, carnais. Quem na terra, na sua sã consciência, colocaria tesouro em vasos de barro? Ninguém. Mas esse termo que Paulo usa é para exemplificar que Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, sabe que nós somos falhos, frágeis como vasos de barro. Porém, colocou algo muito precioso em nós. O dom, o poder, a presença e a habitação do Espírito Santo. Vamos errar, vamos ser falhos, mas isso não diminui a nossa essência, né? A nossa intimidade com Deus. Em todo o processo da vida nós vamos errar. Mas um conselho, Deus apostou em nós, quis deixar esse tesouro grandioso sobre nós, sabendo que somos frágeis e pequenos, como aconteceu em toda a história aqui. Tem várias outras citações bíblicas mostrando que o profeta pode equivocar, pode se enganar, né? Não, a palavra é correta, a palavra é a certa. Deus quis dizer e disse, porém a forma que nós interpretamos para passar, é isso que nós temos que ter muito cuidado, né? E não ser afoitos em passar aquilo que Deus falou. Deus já falou e eu quero falar. Às vezes Deus fala com a gente só para nos alertar, não para falar para ninguém, não para envergonhar ninguém. Ou a forma que nós passamos para as pessoas. Deus, ele apostou em mim, apostou em você, dando tesouro em vasos de barro. Somos vasos de barro, mas a excelência é dele. Que Deus abençoe e possamos entender que o profeta pode se equivocar, pode não interpretar corretamente uma palavra direcionada para Deus, mas isso não diminui que ele é um profeta. Deus abençoe a sua vida e o seu entendimento.